Hoje a salvação entrou nesta casa, disse Jesus a Zaqueu, e diz o Senhor a todos nós. E no final do Evangelho está muito claro a que veio Jesus. Como ele mesmo disse, o Filho do Homem, ele, nome majestático, título majestático e messiânico, veio procurar e salvar o que estava perdido. Este é Jesus Cristo, que veio para salvar, resgatar todos os que estavam perdidos. Por isso, não mede esforços e chama, olhe, enxerga, visita, faz uma festa na casa de Zaqueu. Chamados a esta experiência somos todos nós. Mas a primeira leitura, ela já é do livro de sabedoria. Este grande sábio teólogo que escreveu sabedoria é muito próximo da chegada de Jesus. E é impressionante que ele diz assim: Senhor, o mundo inteiro está diante de ti. Uma gota de orvalho de manhã que cai na terra, é assim que os vês. E continua dizendo que Deus, exatamente por ser grande e forte, o Criador, grande e forte na misericórdia, grande e forte na compaixão, por Deus ser assim, Ele fecha os olhos aos pecados dos homens. Mas não por conivência, não porque Deus não se importa com o destino da humanidade, mas o Senhor fecha os olhos, dando um tempo para que o ser humano venha a se arrepender. Isso é muito importante, meus irmãos. Para Deus, vai dizer depois o profeta também, Ele não quer a morte do pecador, mas quer que o pecador deixe de fazer o que está errado, deixe de ser malévolo, deixe de ser injusto. Esta é a proposta de Deus. Por isso, a sabedoria vai dar essa resposta, o livro, dizendo por que Deus age assim? Porque Ele ama, Ele quer resgatar todos os filhos, os bons e os ruins, os judeus e gregos, os crentes e os não crentes. Deus não desiste da humanidade. É impressionante, meus irmãos, perceber que Deus sempre quer dar uma chance e enxerga a bondade onde o ser humano não enxerga, até olhando-nos individualmente. Deus, apesar de nossos pecados, e somos, apesar de nossas fraquezas, e temos, Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. E sempre a proposta de Deus é esta, de conversão, de mudança, de renovação. Entendida a primeira leitura, entendemos a mesma linha do Evangelho. O que antecede esse Evangelho, o que vem um pouquinho antes, que não é lido, mas está na Bíblia, é que Jesus está entrando na cidade de Jericó e cura um mendigo cego. Interessante. Então, algo vai nos falar sobre ver. A perspectiva do olhar não é por acaso. Porque hoje,
aquele homem mendigo cego foi curado e voltou a enxergar. Jesus entra em Jericó, uma cidade quente, meu Deus. Quando eu vou para a Terra Santa, o ano que vem irei de novo para Pentecostes. Quando a gente chega para ir para Jericó, a gente se benze, porque é um calor imenso, povo judiado. E ali Jesus está andando em Jericó. Uma das rotas para Jerusalém é passar por Jericó. Por isso Jesus vai tanto a Jericó. E passando por Jericó, existe um fato. Um homem que o nome é citado, Zaqueu, o significado de Zaqueu é o puro. Mas como Zaqueu o puro? Ele era chefe dos cobradores de impostos, chefe dos ladrões, isso. Os cobradores de impostos, os publicanos, eram tidos como ladrões, e eram mesmo. Como que pode chamar o puro? Mas o nome dele diz muito. É impressionante que Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos, inimigo de Israel, pecador público, por alguma razão, ele era poderoso e rico. Repito, impuro, poderoso, influente e rico. Mas alguma coisa o fazia estar com fome de Deus. Tinha alguma coisa dentro dele que não estava preenchida. Tinha um vazio no seu interior. Ele queria algo mais. É impressionante perceber isso. A riqueza não lhe preencheu. A influência não lhe preencheu, porque ele ouviu falar de Jesus de Nazaré. E diz que ele queria vê-lo. Lembrando do paralelo que fiz, é como se estivesse cego. É como se estivesse faminto. É como se estivesse desejoso de mudança. Diz Lucas que não mede detalhes, não é comum um evangelista estar dando detalhes de um personagem. Primeiro citar o nome, a posição, a riqueza, e depois que ele era muito baixinho, gente. É muito baixinho. Nanico. Por que tantos detalhes? Vamos entender. Diz o texto que Zaqueu queria ver Jesus, mas ele não conseguia por causa da multidão. Ele era pequeno. Os que estavam perto de Jesus eram puros, eram os bons. Veja que interessante, um pequeno querendo ver Jesus. Não disse Jesus também sobre os pequenos? Não disse Jesus sobre ser grande no reino dos céus? Lucas, de alguma forma, está nos fazendo refletir nesta linha. O fato é que Zaqueu usa da criatividade. E aqui, meus irmãos, eu e você, para encontrar Jesus, precisamos às vezes ser audaciosos. E se ele, naquela hora, se limitasse em dizer, tá bom, não consigo, mas a culpa não é minha, eu tentei. Bom, eu tentei, mas a igreja estava fechada. Eu tentei, mas o padre não me escutou. Eu tentei, mas tinha um gigante igual o padre Reginaldo, daquele tamanho lá, que eu não pude, só via a nuca dele.
Eu tentei, mas não deu certo. Não. Esse homem foi persistente, criativo e insistente. Será que na nossa busca de Jesus Cristo nós somos assim? Persistente, criativos e insistentes? Ou na primeira dificuldade, nós, eu e você, desistimos? Desistimos de Jesus, desistimos da igreja, desistimos da nossa pastoral. Quando nós encontramos a primeira dificuldade, abandonamos a causa. Então não nos era importante. Zaqueu não era discípulo, mas ele não desistiu. Ah é? Vocês não me deixam ver? Vou subir no sicômoro, vou subir na árvore. Quem vai à Terra Santa até pode ir lá e ver um dos brotos, que é uma árvore hoje. Zaqueu, será que você não entende que Zaqueu se expôs ao ridículo? Para aí, para pensar. Um homem cheio de serviçais, chefe dos sacerdotes, rico, muito rico, trepar numa árvore. Ele não teve vergonha. Para ele, ver Jesus lhe fez tomar atitudes até diante dos outros ridícula. Subir numa árvore, trepar numa árvore. Certamente deve ter ouvido daquela multidão: ó o nanico lá, ó o tampinha lá, ó, o que está fazendo aquele lá trepado na árvore? Se expôs ao ridículo. Para os outros, para Jesus não. É impressionante dizer, subiu numa figueira, Jesus iria passar por ali. É impressionante ver a fé deste homem, essa ânsia que ele tinha de encontrar Jesus. Mas não era só Jesus, era o que Jesus lhe ofereceria. Meus irmãos, hoje é um convite. Até onde você vai por Jesus Cristo? Você está querendo fazer a experiência com Jesus? Você está querendo ver Jesus? Eu quero ver o Senhor. Essa é a palavra que devia estar dentro do nosso coração. Veja, a palavra ver implica proximidade. Ninguém vê uma coisa que está muito longe. Vê? Pode pegar binóculo, pode pegar telescópio, mas para ver precisa estar perto. Então eu preciso estar perto, procurar Jesus, saber por onde Ele anda, saber por onde Ele vai passar. Essa é a mensagem belíssima desse Evangelho. Identificar onde na minha vida o Senhor vai passar. Jesus, quando chegou, olhou para cima. Jesus o viu. Jesus nos vê. Jesus nos enxerga. Você está entendendo, meu filho? Nós não somos uma multidão. Nós não somos um número. Nós não somos um grão de areia no deserto ou uma gota no oceano, não. Para Jesus nós somos particular, significativo, únicos. O Senhor te enxerga. O Senhor te vê. Eu fico imaginando, eu sempre falo que em todas as imagens de santo, mas de nosso Senhor, uma das coisas que eu muito prezo são os olhos. Não me apresente aquele santo mal feito. Tem umas imagens mal feitas, tudo estrábico, tudo zaroio, coisa feia, melhor não fazer. Eu olho muito os olhos penetrantes do Senhor. Essa imagem de Jesus das Santas Chagas, uma das coisas que eu pedi ao artista, o olhar. Porque o Senhor nos vê. E nos vê, porque quando Jesus olhou para aquele nanico, aquele tampinha,
Ele não viu o cobrador de impostos. A multidão via o impuro. Jesus viu o Zaqueu, o puro. Ah, entendi, Padre. Por isso, Jesus o chama pelo nome, Zaqueu. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor, por isso a importância do nome do batismo. Fulano, Maria, José, Joaquim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É com este nome que o Senhor nos chama. Veja que Jesus disse: hoje eu devo ficar na sua casa. Eu preciso ficar na sua casa. É como se o Senhor dissesse: faz parte das minhas entranhas salvar-te, Zaqueu. Você se expôs ao ridículo, você subiu nessa árvore, você veio até mim e eu preciso. Minhas entranhas pedem, minha misericórdia clama, meu perdão se derrama para você. Eu preciso ir na sua casa. Que coisa mais linda, gente. O Senhor faz sempre essa declaração. Você lembra, primeira leitura, que Deus é grande e por ser misericordioso, Ele fecha os olhos para o pecado, para o arrependimento. Aqui, os olhos de Jesus não viu o publicano, mas Ele viu o filho de Abraão, o homem que o buscava. Naquele momento, Ele desceu depressa. Quer dizer, alegre. Quando se encontra Jesus, brota alegria. Então cuidado se você vive muito triste, se você vive com esse vazio interior, se você vive sempre resmungando, depressivo, negativo. Será que está perto de Jesus? Porque Jesus dá alegria. Desceu depressa e recebeu Jesus com alegria, recebeu na sua casa. E todos começaram. Agora eu te pergunto, Zaqueu está alegre, o impuro está alegre, e quem a partir de agora fica triste? Os que se diziam puros. Zaqueu era o que não enxergava, e aqueles que estavam perto viam Jesus. Zaqueu viu alegria, os que estavam e não viram verdadeiramente, ficaram cegos de raiva. Veja que coisa, meus irmãos. E ele entrou na casa, e Zaqueu estava lá. Zaqueu pôs-se de pé e disse: veja, Jesus não pediu nada, mas quando Deus bate na nossa vida, quando Deus entra na nossa história, o mal se afasta e o coração fica generoso. E não é fácil. Nosso Senhor tinha dito: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas aqui está mostrando que é possível, porque para Deus tudo é possível. E Zaqueu, pela alegria do encontro, pela conversão de sua vida, disse: eu dou metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém, dou 4 vezes mais. Veja o que Deus provoca: conversão. O que Deus provoca: mudança de vida. Então, meus irmãos, se nós ainda não fizemos esse encontro com Jesus, é por isso que às vezes estamos tão apegados ao preconceito, olhamos o outro no seu defeito. É impressionante. Às vezes a pessoa é bonita, mas porque ela tem um narizão grande, ela vai ser desde criança receber o bullying de nariguda. Pessoa pode ser até articulada, inteligente, se tem um defeito na fala, vai ser conhecido como o gaguinho. Estou mentindo? Deus não nos olha assim. Deus não carimba o nosso pecado. Deus não carimba o nosso defeito. Ele fecha os olhos para os nossos defeitos, para nos valorizar nas nossas bondades.
É assim que Deus quer que olhemos para os outros, não taxando fulano, o bêbado, ciclano, o drogado, beltrano, o desquitado. Deus não quer que a gente julgue os outros desta forma. Deus quer que olhemos para o lado bom da pessoa. Deus acredita em nós. É lindo isso, meus irmãos. E foi quando Jesus disse: hoje a salvação entrou na sua casa. E aqueles que se diziam puros, que ficaram lá fora, perderam a salvação por preconceito. Hoje Deus quer trazer a salvação na tua casa. Veja, o texto sugere que casa era a casa de Zaqueu, onde inclusive ele convidou os amigos para um jantar, para o jantar da conversão. Mas casa significava a vida. Hoje, Zaqueu, eu preciso entrar no seu coração. Hoje a salvação entrou na sua vida. Repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero tal qual Zaqueu, eu quero tal qual Zaqueu, experimentar a salvação. experimentar a salvação. Dai-me, Senhor, a conversão. Dai-me, Senhor, a conversão. E que se possa dizer de mim: E que se possa dizer de mim: hoje a salvação entrou em minha alma. hoje a salvação entrou em minha alma. Na minha família, Senhor. Na minha família, Senhor. Na minha casa. Na minha casa. Que a salvação entre. Que a salvação entre. Amém. Amém. Uma salva de palmas para Jesus.